homem que só queria usá-la. Grávida, sozinha e com o coração em pedaços, foi deixada à beira da estrada como se não valesse nada. Mas e se eu te dissesse que, naquela mesma estrada, um fazendeiro solitário, ignorado por todos, mas com o coração mais nobre que o de qualquer milionário, fosse o responsável por virar essa história de cabeça para baixo? Se você acha que amor de verdade não existe mais, espere até ver o que esse homem fez. Essa história vai te provar o contrário. Eu sempre fui daquelas que acreditavam que o amor era suficiente, que bastava amar com o coração inteiro e tudo se encaixaria, que a entrega verdadeira era mais valiosa que qualquer promessa feita com os lábios. Cresci com pouco, mas cresci sonhando alto, talvez até alto demais para uma menina como eu, nascida numa casa de madeira com goteira no telhado e cheiro de café passado na hora. Meus pais sempre disseram que, mesmo não tendo luxo, eu tinha valor. Você tem um coração puro, minha filha, minha mãe repetia, enquanto trançava meu cabelo antes da escola. E quem tem um coração puro, um dia vai ser feliz de verdade. E eu acreditei nisso. Acreditei com todas as forças. Até conhecer Eduardo. Ele chegou como uma brisa em tarde quente, daquelas que mexem as cortinas e fazem a gente parar para sentir. Lindo, elegante, cheiroso, com aquele olhar seguro de quem sabia exatamente o que queria, e naquele momento, parecia que o que ele queria era eu. Era difícil de acreditar, na verdade. Eu, uma menina simples, de avental manchado e chinelo surrado, ser notada por alguém como ele? Era como se o sol tivesse olhado para uma florzinha perdida no meio do mato e resolvido brilhar só nela. Lembro da primeira vez que ele desceu daquele carro caro, preto, com pintura brilhando, os faróis iluminando a estrada de terra batida que levava até o mercadinho onde eu ajudava minha mãe a pesar feijão e empacotar farinha. Era como se ele não pertencesse àquele lugar. As mulheres se viravam para olhar, os homens cochichavam com inveja disfarçada. Mas foi em mim que ele sorriu. Um sorriso calmo, cativante e, no fundo, perigoso. Você trabalha aqui? Perguntou com aquele tom educado e suave, como se realmente se importasse. Minha garganta secou. Eu fiquei nervosa, claro. Envergonhada do meu avental, das mãos com cheiro de sabão e do cabelo preso de qualquer jeito como uma presilha velha. Mas ele parecia não ligar para nada disso. Ele me olhava, como se eu fosse bonita. Como se eu valesse alguma coisa. E naquele instante, algo dentro de mim se acendeu. Nos dias seguintes, ele voltou. Voltou mais do que qualquer cliente comum. Comprava coisas simples só para ter uma desculpa de falar comigo. Um chocolate. Uma garrafa de água. Às vezes nem comprava nada, só encostava no balcão e dizia que queria me ver sorrir. E eu sorria. Deus sabe o quanto eu sorria. Foi tudo acontecendo tão depressa, como um vendaval bonito demais para se desconfiar. Começamos a nos encontrar escondidos. Primeiro atrás do armazém. Depois na beira do rio. E por fim, nos finais de semana, quando ele dizia que a família não podia saber, eles não entenderiam alguém como você, ele me levava para passear de carro, me mostrava coisas que eu nunca tinha visto. Cidades grandes. Lojas onde as roupas pareciam joias. Restaurantes onde o guardanapo parecia mais caro que tudo que eu tinha no armário. Eu me sentia flutuando, como se tivesse sido arrancada da minha vida simples e colocada num conto de fadas. E em todos esses momentos, ele dizia que me amava. Eu vou tirar você daqui, Isabela. Vamos viver longe de tudo isso. Só você e eu. Nosso mundo, nossa vida. Como não acreditar? Como duvidar da doçura na voz dele, do carinho nos toques, do brilho nos olhos? Até o dia em que minha menstruação atrasou. No começo, achei que era o nervosismo. Tanta coisa nova, tanta emoção, tanto sonho. Mas os dias passaram. Vieram os enjoos, os cheiros me incomodando, os sonhos estranhos e aquela sensação de que meu corpo estava diferente. Com as mãos trêmulas, comprei um teste escondido na farmácia da cidade vizinha. Entrei no banheiro da igreja. Rezei antes de fazer. 2 linhas. Vermelhas. Claras. Gritando comigo, você está grávida. Senti o mundo girar. Sentei no chão frio do banheiro e chorei. Mas, ao mesmo tempo, sorri, porque eu tinha certeza de que ele estaria comigo, de que juntos enfrentaríamos tudo. Eu contei a ele no mesmo lugar onde demos nosso primeiro beijo, debaixo da árvore grande perto do riacho, com os pés mergulhados na água e o coração na mão. Eu estou esperando um bebê, Eduardo. O sorriso dele morreu no rosto. Foi como se o mundo tivesse mudado de cor. Um bebê?
Nosso bebê. Ele ficou em silêncio. O silêncio mais cruel que eu já ouvi. Seus olhos, antes tão quentes, se tornaram frios como pedra. E depois de longos segundos, disse: "Isso complica as coisas." "Como assim?" Meu coração disparou, e minha pele arrepiou inteira. "Meus pais nunca vão aceitar isso. Você sabe como eles são. Não era para isso ter acontecido. Eduardo, você me prometeu. Você disse que queria fugir comigo, que a gente ia ter uma vida juntos." Ele desviou o olhar. Mexeu no cabelo. Suspirou. "Eu sou muito jovem, Isabela. Não tô pronto para isso. Não posso jogar tudo fora por um erro." Erro. Ele chamou o nosso bebê de erro. Senti o chão sumir sob meus pés. Meu coração batia tão forte que parecia querer sair do peito. A lágrima escorreu antes mesmo que eu percebesse. Era como se eu estivesse assistindo demolição dos meus sonhos, bloco por bloco, promessa por promessa. "Então é isso? Você vai me deixar sozinha?" Ele não respondeu. Naquela noite, ele disse que ia me levar até a cidade para pensarmos melhor. Que eu precisava esfriar a cabeça. Eu acreditei. Entrei no carro. Me despedi da minha mãe dizendo que voltaria no fim do dia, com o coração em pedaços, mas ainda com uma pontinha de esperança. Mas quando chegamos numa estrada de terra, deserta, sem casas, sem luz, só cercas e mato dos dois lados, ele parou o carro. "Desce." "O quê?" "Eu não posso continuar com isso, Isabela. Você precisa seguir sua vida. Me esquece." "Eduardo, pelo amor de Deus, eu tô grávida. Eu te amo." Ele não olhou para mim. Abriu a porta do carro do meu lado, como quem joga fora um objeto quebrado, e murmurou: "Adeus." E então, ele se foi. Mas, naquele momento, eu não sabia como continuar, como seguir em frente, como recomeçar sem saber nem para onde ir. O barulho do carro se afastando era como um soco no meu peito a cada segundo. Os faróis sumiram na curva, e o silêncio tomou conta de tudo. Fiquei ali parada, por alguns segundos, segundos que pareceram uma eternidade. O vento gelado cortava meu rosto e bagunçava meus cabelos enquanto a poeira da estrada de terra ainda dançava no ar, como se zombasse de mim. Então, algo dentro de mim gritou: "Não!" Eu berrei, correndo atrás do carro como se minhas pernas pudessem mudar o destino. "Eduardo! Não me deixa aqui! Por favor!" Meus pés afundavam na terra fofa, as pedras machucavam minhas solas, mas eu não parava. Corri com as mãos estendidas, com lágrimas caindo em desespero, com o coração sangrando. Cada passo era uma súplica muda, um grito preso, uma dor impossível de explicar. Mas o carro não parou. Ele foi embora, sem olhar para trás. E então eu parei. Ali, no meio da estrada de terra, suja, abandonada, com a alma despedaçada, eu caí de joelhos. Senti a poeira colar na minha pele molhada de choro. Os soluços vieram com força. Eu chorei como uma criança perdida. Chorei pelo amor que se foi. Chorei pela promessa que virou mentira. Chorei pelo bebê que crescia dentro de mim e que, antes mesmo de nascer, já havia sido rejeitado. A estrada era longa e deserta. Sem sinal de casa, de gente, de ajuda. Só o som do vento. Só o barulho do meu pranto. E a noite caindo devagar, como se o próprio céu estivesse enlutado comigo. Foi quando ouvi o som de cascos. Um trote leve, mas firme. Meus olhos, embaçados pelas lágrimas, tentaram enxergar na escuridão. E, aos poucos, uma silhueta foi se formando no meio da estrada poeirenta. Um homem montado num cavalo se aproximava devagar, como saído de um sonho ou de uma lembrança antiga. Eu me levantei, trêmula, o coração acelerado mais pela surpresa do que pela esperança. Quem seria? O que faria ali, aquela hora? Eu não sabia. Mas era a primeira presença humana desde que ele me deixou. E naquele momento, qualquer sinal de vida parecia um milagre. O som dos cascos do cavalo ficou mais claro e alto conforme o homem se aproximava. Ele usava roupas simples, gastas pelo tempo, o rosto marcado pelo sol e pelo silêncio da solidão. Não havia brilho dourado, nem luxo, apenas a presença calma e firme de alguém acostumado a viver longe do mundo. "Está tudo bem?" ele perguntou, descendo do cavalo com um jeito que não pedia explicações. Eu mal conseguia falar. Estava tremendo, os olhos ainda inchados de tanto chorar. Quase sem forças, deixei que ele me ajudasse a subir no cavalo atrás dele.
Não perguntou meu nome, nem minha história. Apenas guiou o cavalo pela estrada de terra, em direção a uma casa simples que se escondia entre árvores e pastos. Quando Henrique me levou para sua casa simples, eu só conseguia chorar. As lágrimas escorriam sem controle, misturando a poeira da estrada com a tristeza que eu sentia no peito. Sentei na beira da cama de madeira, abraçando os joelhos, tentando em vão conter a dor que parecia querer me engolir por completo. Ele não disse nada, apenas foi até a cozinha e voltou com uma xícara de chá fumegante. Colocou-a suavemente na minha frente, como quem entrega não só um líquido quente, mas um pouco de esperança. Toma, vai ajudar, disse ele com a voz calma, quase rouca, carregada de uma bondade que eu não esperava. Devagar, fui tomando o chá, sentindo o calor espalhar pelo corpo. A respiração foi ficando mais regular, as lágrimas começaram a secar, e eu consegui olhar para ele, pela primeira vez, sem medo. Qual o seu nome? Perguntei, a voz ainda trêmula. Ele hesitou por um momento, como se não estivesse acostumado a falar sobre si mesmo, mas acabou respondendo. Henrique. Isabela, me apresentei, com um fio de voz. O silêncio entre nós ficou confortável, como se não precisássemos dizer mais nada naquele instante. Isabela, você está ferida, e não só no corpo, ele falou, olhando nos meus olhos com uma sinceridade que me fez engolir o choro. Foi quando tomei coragem para contar o que carregava comigo. Henrique, eu estou grávida. Ele parou por um instante, o rosto endureceu, mas não de raiva ou desprezo. Era como se aquela notícia tivesse feito o tempo desacelerar para ele, para pensar no que viria a seguir. Um bebê? Perguntou, como quem tenta entender o peso daquela responsabilidade. Sim, do homem que me abandonou na estrada, confessei, sentindo a voz falhar. Henrique respirou fundo e, com um gesto suave, colocou a mão sobre a minha, segurando firme. Então você e esse bebê vão ficar aqui, na minha casa, o tempo que precisarem. Ninguém vai te expulsar, e ninguém vai te julgar, disse ele com convicção. Eu queria acreditar naquilo com todas as forças, mas a ferida ainda estava aberta demais. Por que está fazendo isso? Perguntei, emocionada. Porque ninguém merece passar por isso sozinha. Você precisa de um lugar para recomeçar. E eu, ele hesitou, mas continuou, eu vou estar aqui para te ajudar. Naquele momento, naquela casa simples, senti que um novo capítulo da minha vida começava. Não era o conto de fadas que eu sonhava, mas talvez fosse algo ainda melhor, a chance de ser cuidada, protegida e, quem sabe, amada. Acordar naquela casa simples, com as janelas abertas para o campo e o vento fresco que entrava pela porta, era um choque para mim. Tudo ali era diferente, o cheiro forte da terra, o barulho dos animais, o silêncio que parecia quase gritar a minha solidão. Deitada naquela cama de madeira dura, sentia o peso do mundo nos ombros e um medo sufocante do que viria a seguir. Os primeiros dias foram os mais difíceis. Eu, acostumada com a agitação da cidade, com o barulho constante, a luz elétrica, a facilidade das coisas, estava agora num lugar onde a natureza ditava o ritmo, onde o trabalho manual era a regra. Henrique se levantava antes do sol, já vestido com suas roupas simples, botas gastas e chapéu de palha. Eu tentava acompanhá-lo, mas a minha barriga crescendo me deixava cansada mais rápido do que eu queria admitir. Ele era calado, mas não precisava falar muito para mostrar que se importava. Sempre me observava com aqueles olhos atentos, de um azul profundo, como se quisesse entender cada sensação minha, cada medo oculto. Não se esforce demais, Isabela, ele dizia, a voz firme mas cuidadosa, como se falasse com alguém muito precioso. O bebê é mais importante que qualquer coisa. Eu queria ajudar, queria ser útil. Então tentava aprender cada tarefa com dedicação, alimentar as galinhas, colher os ovos, limpar o estábulo, regar a horta. Henrique estava sempre ali, mostrando passo a passo, corrigindo meu jeito desajeitado, mas sem pressa, respeitando meus limites. Às vezes, quando eu me cansava demais, ele simplesmente se aproximava e colocava a mão na minha barriga, num gesto tão simples e tão cheio de significado, que eu sentia as lágrimas ameaçarem cair. Durante as tardes, enquanto ele trabalhava no campo, eu cuidava da casa, lavava as roupas, preparava o almoço e o jantar com o que tínhamos. Cozinhar era uma forma de me conectar com aquela nova vida, uma tentativa de dar sentido ao caos que meu coração sentia. Sentada na cozinha rústica, com as paredes de madeira e a luz fraca do lampião, eu observava Henrique enquanto ele comia. Ele nunca fazia comentários, mas o jeito como me olhava quando eu falava sobre o bebê, sobre minhas esperanças e medos, fazia meu coração se apertar. Você está bem? Ele perguntou uma vez, com a voz mais suave do que o habitual. Estou tentando,
respondi, tentando esconder as lágrimas que ameaçavam cair. Mas é difícil. Ele se levantou, veio até mim e me abraçou pela primeira vez. Foi um abraço terno, que dizia sem palavras: você não está sozinha. A fazenda, com sua simplicidade, suas dificuldades e sua beleza rústica, começava a ser um porto seguro para mim. Eu ainda sentia a dor da traição, a vergonha de estar grávida e sozinha, o medo do futuro incerto. Mas também sentia algo novo, algo que talvez pudesse ser chamado de esperança. Henrique, aquele homem simples, calado e solitário, estava me mostrando que não precisava de palavras para cuidar de alguém. Que ações falam mais alto que promessas. Eu não sabia o que o futuro nos reservava, mas naquela casa, naquele campo aberto, eu começava a entender que talvez, só talvez, pudesse haver um novo começo para nós dois. Os dias na fazenda continuavam, mas nem sempre eram fáceis. A gravidez, que eu imaginava ser um sonho, começou a mostrar seu lado cruel. As manhãs traziam um enjoo constante, uma náusea que parecia agarrar meu estômago com garras frias. O simples cheiro do café que Henrique fazia, o aroma do pão fresco, até o ar da manhã na cozinha, tudo me fazia querer correr para o lado de fora e vomitar. Certa manhã, acordei com uma tontura tão forte que precisei me segurar na cama para não cair. Meu corpo tremia, e o calor subia, enquanto a vontade de vomitar só aumentava. Henrique percebeu antes mesmo de eu dizer uma palavra. Silencioso, ele foi até a cozinha e voltou com um copo de chá quente. Tente tomar devagar, ele disse, com a voz baixa, carregada de preocupação. Eu aceitei o chá com mãos trêmulas e sentei na cadeira de madeira, tentando não pensar no medo que apertava meu peito. Mas logo a náusea venceu. Corri para fora, ajoelhei no chão de terra batida e vomitei tudo que havia no meu estômago. Foi quando ele chegou perto, um passo atrás, como se não quisesse assustar, mas não conseguia tirar os olhos de mim. Fica calma, ele falou, quase um sussurro, estendendo a mão para me ajudar a levantar. Você não precisa passar por isso sozinha. Meus olhos se encheram de lágrimas, não só pelo mal-estar, mas pelo medo de não conseguir cuidar daquele bebê, pela incerteza do que vinha pela frente. Henrique me segurou firme, me ajudando a levantar devagar. Levou-me até a pequena casa, me colocou sentada no sofá de madeira e tirou um pano úmido para passar na minha testa. Eu vou cuidar de você, disse ele, olhando fundo nos meus olhos, como se quisesse me transmitir toda a força do mundo. E ele cuidou. Preparou remédios naturais, fez chá, me fez comer devagarinho. Cada gesto dele era um cuidado silencioso que falava mais alto que qualquer palavra. Quando eu chorava, ele não dizia nada, só segurava minha mão e ficava ali, firme, como uma rocha. Naquela hora, naquela pequena casa no meio do nada, entre o cheiro da terra e o som distante dos animais, eu percebi que não estava mais sozinha. Henrique não era apenas o fazendeiro que me acolheu, era o homem que segurava minha mão quando eu mais precisava, que enfrentava comigo o medo de uma gravidez difícil. Mesmo com todo o sofrimento, eu sentia uma chama acesa no peito, uma esperança tênue, mas real. Porque, apesar de tudo, eu sabia que ele estava ali. E isso já significava muito. O sol ainda não havia nascido quando eu acordei, o coração apertado, um nó que parecia não se desfazer. A vida na fazenda me dava paz, mas dentro de mim, a tempestade não se acalmava. Henrique era tudo que eu jamais imaginei encontrar. Paciente, calmo, um homem que parecia carregar a força da terra no olhar, mas também a delicadeza de um amante que sabia ouvir com silêncio. Meu amor por ele crescia a cada dia, em cada gesto, em cada cuidado, naquela rotina simples, mas cheia de significado. Eu sentia que estava renascendo, aprendendo a me amar de novo, a acreditar que o amor verdadeiro poderia existir para alguém como eu. Mas o medo estava ali, sussurrando no fundo da minha mente. Medo de repetir o passado, medo de me entregar demais e ser descartada novamente, medo de que a dor que já conhecia voltasse com força total. Foi nesse emaranhado de emoções que o passado decidiu me alcançar. Isabela estava ajoelhada entre as fileiras de verduras da pequena horta que Henrique cultivava com tanto cuidado. O sol da tarde filtrava-se pelas nuvens pesadas, lançando uma luz amarelada sobre as folhas verdes e úmidas. As mãos dela, ainda delicadas, mexiam a terra, arrancando as ervas daninhas que insistiam em nascer. Era um trabalho simples, mas naquele momento parecia ser o único jeito de manter a mente ocupada, de evitar que os pensamentos dolorosos a esmagassem. O cheiro da terra molhada misturava-se com o perfume suave das flores do campo, e o som distante do riacho ajudava a acalmar a angústia que fazia seu coração pesar como uma pedra. Ela respirou fundo, tentando afastar as memórias que voltavam sempre,
os dias felizes que pareciam agora tão distantes, o rosto de Eduardo sorrindo, a promessa que ele fez e que nunca cumpriu. De repente, o silêncio da fazenda foi quebrado pelo ronco de um motor. O som era estranho naquele lugar isolado, naquela estrada de terra onde quase ninguém passava. Isabela levantou o olhar, os olhos arregalados, o coração disparado. Um carro apareceu vindo devagar pela estrada. O sol refletia no capô, fazendo o veículo brilhar como uma ameaça. Ela tentou se esconder entre as plantas, mas era tarde demais. O carro parou bruscamente, levantando uma nuvem de poeira. A porta se abriu com um estrondo seco, e uma figura masculina desceu. Era Eduardo. O rosto dele estava mais duro, os olhos carregavam um brilho cruel e arrogante. Ele olhou para ela, com um sorriso que não chegava aos olhos, um sorriso de deboche. Eduardo desceu do carro, os olhos fixos nela, um sorriso frio e debochado nos lábios. Então, essa é a famosa horta? Começou, a voz carregada de sarcasmo. Achei que você fosse estar vivendo numa mansão ou algo assim. Mas não, você está aqui, no meio do nada, tentando cuidar de umas plantas. Isabela não respondeu, apenas desviou o olhar, tentando controlar o nó na garganta. Ele deu um passo à frente, olhando-a de cima a baixo. E o bebê? Já está crescendo aí dentro? Disse, zombando. Você acha mesmo que vai criar esse filho sozinha? Que vai conseguir fugir de mim? Ela sentiu um frio na espinha, o medo crescendo, mas também a raiva que impulsionava a não se deixar intimidar. Eu não quero mais nada com você, Eduardo, falou firme, apesar da voz trêmula. Já disse isso antes e vou repetir, não vou voltar para o seu mundo. Ele riu, um som cruel e debochado. Ah, Isabela, você não entende, né? Esse bebê é meu. E você vai voltar comigo, queira ou não. Ela deu um passo para trás, tentando se afastar. Você me abandonou. Não tenho nada a ver com seus planos. Abandonei? Zombou ele, arqueando a sobrancelha. Eu não abandonei nada. Eu só percebi que você era um problema que eu não estava disposto a carregar. Agora, tenho que consertar esse erro. Isabela sentiu a raiva queimando no peito, os olhos brilhando de lágrimas que ela se recusava a deixar cair. Meu filho não é problema. Ele é minha vida. E eu escolhi ficar aqui, longe de você. Ele se aproximou ainda mais, a voz baixa, ameaçadora. Você vai vir comigo. Ponto final. Sem aviso, agarrou seu braço com força. Não me faça repetir. Henrique apareceu rápido, os olhos carregados de fúria. Sem pensar duas vezes, deu um passo à frente e empurrou Eduardo com toda a força, fazendo o homem cambalear para trás. Você não tem direito nenhum de tocar nela. Henrique rugiu, os punhos cerrados. Eduardo tentou reagir, mas Henrique avançou de novo, com tanta força que a mão dele acertou o vidro do carro com um estalo alto. O vidro estilhaçou, espalhando pequenas fissuras pelo vidro. Cuidado, seu insolente. Eduardo ameaçou, tentando recuar. Insolente é quem acha que pode vir aqui e mandar na vida dela. Henrique rebateu, o olhar duro e firme. Isabela não é propriedade sua. Ela está aqui porque quer, e vai ficar aqui enquanto eu estiver aqui para proteger ela. Isabela, assustada, tentou puxar o braço, mas Henrique segurou sua mão com delicadeza, como se dissesse sem palavras que ela estava segura. Agora, some daqui antes que eu perca a paciência, Henrique avisou, a voz firme, sem espaço para discussão. Eduardo, humilhado e com raiva, olhou para o vidro quebrado, para os olhos furiosos de Henrique e finalmente deu meia volta, subindo no carro e arrancando com o motor rugindo. Assim que Eduardo arrancou com o carro, o motor sumindo na poeira da estrada de terra, Isabela olhou para baixo, sentindo um peso estranho no corpo. Seus olhos se arregalaram quando percebeu que havia sangue escorrendo pelo vestido, fruto do estresse e do aperto no braço que Eduardo lhe deu. O medo apertou seu peito com força. O bebê, seu filho, estava em perigo. Ela engoliu em seco, tentando disfarçar a dor que começava a se espalhar por dentro. Henrique percebeu seu olhar preocupado e, sem hesitar, colocou o braço firme em volta dela. Vamos logo para o hospital, Isabela. Não vou deixar nada acontecer com você ou com o bebê, falou ele, a voz firme, mas cheia de cuidado. Sem perder tempo, ajudou-a a montar no cavalo, ele mesmo guiando o animal pela estrada de terra, em um ritmo apressado, mas seguro. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de tons alaranjados, enquanto a pequena cidade se aproximava. No hospital simples da cidade, a atmosfera era silenciosa e austera, mas Henrique não tirava os olhos de Isabela.
Ele segurava sua mão com força, como se ali estivesse o único ponto de equilíbrio naquele turbilhão de emoções. Os médicos, atentos, fizeram exames e disseram que ela precisava ficar em observação. O estresse e o susto haviam colocado a gravidez em risco. Durante 2 dias, Henrique permaneceu ao lado dela, não se afastando nem por um instante. Passava as noites segurando sua mão, falando palavras baixas, tranquilizando-a quando a ansiedade ameaçava tomar conta. Isabela, ainda assustada, sentia a presença dele como um escudo protetor. Pela primeira vez, sentiu que não estava sozinha. Entre o medo e a esperança, entre lágrimas e sorrisos tímidos, crescia ali uma confiança que, talvez, pudesse curar todas as feridas do passado. Nos dias que se seguiram, o hospital simples da cidade virou o pequeno mundo de Isabela e Henrique. A rotina era feita de cuidados, palavras gentis e olhares que diziam tudo o que ainda não se atreviam a falar. Isabela se sentia frágil, vulnerável, mas a presença firme de Henrique ao seu lado era um conforto que ela nunca imaginara encontrar. Ele trazia o chá quente, ajeitava o travesseiro, segurava sua mão nas horas de dor e de medo. Não fazia muitas perguntas, mas estava ali, silencioso, constante, como uma rocha firme em meio à tempestade. Nas poucas conversas que tinham, Isabela começou a abrir um pouco do seu coração. "Eu não sei como vai ser", confessou uma tarde, olhando para as paredes brancas do quarto. "Tudo isso é tão diferente do que eu esperava. Eu só queria um pouco de paz." Henrique apertou sua mão com delicadeza. "Você vai ter isso. E mais. Você e o bebê merecem paz e amor. Eu vou garantir isso", prometeu ele, com uma sinceridade que fez o peito dela se aquecer. Os 2 dias no hospital foram também um tempo de aprendizado para Isabela. Ela entendeu o quanto precisava se cuidar, de verdade, e quanto Henrique seria seu apoio na nova vida que estava começando. Quando finalmente teve alta, Henrique a ajudou a levantar, com um sorriso discreto, mas cheio de esperança. "Agora começa a parte difícil", disse ele. "Mas eu não vou deixar você passar por isso sozinha." Isabela sorriu, sentindo pela primeira vez, depois de muito tempo, que talvez o futuro pudesse ser diferente. Eles voltaram para a fazenda na mesma companhia silenciosa, mas carregada de promessas não ditas. Naquele momento, Isabela sabia que a luta estava longe do fim, mas que com Henrique ao seu lado, tudo poderia valer a pena. Os meses foram passando devagar, mas de maneira intensa. A barriga de Isabela crescia a cada dia, e com ela, um misto de ansiedade e alegria que preenchia cada canto da fazenda. Henrique estava sempre atento, cuidando dela com carinho silencioso, uma presença constante que aos poucos desmontava as barreiras do medo e da desconfiança. Numa noite calma, com o céu estrelado brilhando acima, Isabela decidiu preparar um jantar simples, mas feito com todo o amor que sentia. Queria agradecer a Henrique por tudo, pelo cuidado, pela paciência, por nunca tê-la deixado sozinha em nenhum momento. Ela vestiu um vestido simples, mas que realçava sua beleza natural, e acendeu algumas velas na mesa rústica da varanda. O aroma da comida caseira preenchia o ar, misturando-se ao cheiro da terra molhada pela recente chuva. Quando Henrique chegou, exausto do trabalho, ficou surpreso e tocado com o gesto. "Isabela, você fez tudo isso?" perguntou, com um sorriso que parecia iluminar a noite. Ela sorriu, um pouco tímida, mas com os olhos brilhando. "É uma maneira de agradecer por tudo que você tem feito por mim e pelo nosso bebê." Henrique se aproximou, segurou as mãos dela com força e olhou profundamente em seus olhos. "Você não precisa agradecer. Eu faço isso porque te amo. Porque nós somos uma família agora." Isabela sentiu o coração acelerar, um calor gostoso se espalhando pelo peito. Foi então que Henrique, com a voz um pouco trêmula, fez o que ela jamais esperava. "Isabela, quer se casar comigo?" perguntou, tirando do bolso um anel simples, mas cheio de significado. Ela ficou sem palavras por um momento, as lágrimas brotando nos olhos. Não era apenas um pedido de casamento, era uma promessa de um futuro melhor, de um novo começo. Com um sorriso emocionado, ela respondeu: "Sim, Henrique, quero." Ele a puxou para perto, e selaram o momento com um beijo terno, que desceu até a barriga dela, onde sentiu um movimento, um chute suave do bebê. Henrique riu, maravilhado. "Olha só, parece que ele está dizendo sim também", brincou. Isabela riu, feliz. "Você vai me ajudar a escolher o nome dele, né?" "Claro", respondeu Henrique, segurando a barriga dela com cuidado. "Vamos escolher o nome mais lindo para o nosso filho." Naquela noite, sob o céu estrelado da fazenda, Isabela sentiu que, finalmente, o amor tinha encontrado um lar.
O dia do casamento chegou como um raio de luz depois de tantos meses de luta, dúvidas e esperança. A pequena igreja da cidade estava simples, mas cada detalhe parecia ter sido pensado com carinho, como se cada flor, cada banco antigo e o cheiro de madeira impregnada no ar carregassem o peso de toda a história de Isabela e Henrique. A fazenda, testemunha silenciosa de sua transformação, parecia sorrir junto com eles, envolvida numa aura de paz e recomeço. Os pais de Isabela vieram da cidade para a cerimônia. Maria e Antônio, pessoas humildes, simples e cheias de amor, estavam visivelmente emocionados, seus olhos brilhando com uma mistura complexa de tristeza e orgulho. Eles ainda guardavam a dor do abandono que Isabela sofreu no passado, uma ferida que demoraria a cicatrizar, mas naquele dia, seus corações transbordavam esperança e gratidão. Filha, sempre quis o melhor para você, disse Maria, com a voz embargada e as mãos trêmulas enquanto entregava o buquê. Mesmo que o caminho tenha sido difícil e cheio de pedras, estamos aqui, e te amamos mais do que nunca. Antônio, com seu rosto marcado pelo tempo e pelo trabalho árduo, apertou a mão de Henrique com firmeza, um gesto silencioso de aprovação e respeito. Você cuidou bem da nossa menina, disse ele, olhando Henrique com um brilho nos olhos. Obrigado por dar a ela o amor que merece. Enquanto isso, longe dali, na cidade, notícias começavam a circular. Eduardo, o homem que abandonara Isabela e negara seu filho, havia perdido tudo. Seus investimentos mal feitos, decisões erradas e até acusações de má conduta financeira o levaram à ruína. A fortuna que antes ostentava evaporou, deixando um homem não só falido, mas esmagado pela própria culpa e amargura. A ironia do destino parecia fazer sua justiça silenciosa. Enquanto Isabela encontrava paz, amor e um futuro em construção, Eduardo se perdia nas sombras do passado que ele mesmo criou. De volta à fazenda, a vida seguia seu curso. Meses se passaram, e a barriga de Isabela crescia a cada dia, como um símbolo vivo do amor que havia florescido entre ela e Henrique. A conexão entre eles se fortalecia a cada manhã, a cada gesto de cuidado e carinho. Finalmente, após longas horas de espera e dor, chegou o momento mais esperado, o nascimento do bebê. Isabela, exausta, mas cheia de esperança, estava cercada por Henrique e pelo médico da cidade. O trabalho de parto foi intenso, cada contração uma batalha, cada suspiro uma oração silenciosa. Quando o primeiro choro do recém-nascido ecoou pela sala, todas as angústias, dores e medos se dissiparam num instante. Era um menino, saudável e forte, com olhos que pareciam já carregar a promessa de um futuro cheio de luz e amor. Henrique segurou o pequeno em seus braços, as mãos tremendo de emoção. Nosso filho, disse ele, a voz embargada, quase um sussurro. Isabela sorriu, exausta, mas radiante, sentindo o milagre da vida pulsando dentro daquele pequeno corpo. Bem-vindo à nossa família, pequeno milagre, murmurou, com lágrimas nos olhos. Henrique olhou para Isabela e depois para o bebê. Já pensei no nome dele, disse ele, com um sorriso suave, quase tímido. Que tal Lucas? Um nome forte, que significa luz. Porque ele vai ser a luz das nossas vidas. Isabela acariciou a barriga ainda um pouco inchada, que se mexeu suavemente como se o bebê entendesse cada palavra. Lucas, concordou ela, sorrindo. E você vai me ajudar a escolher o nome do meio, Henrique. Naquele instante, tudo o que haviam sofrido, todas as lágrimas derramadas, valeram a pena. Uma nova vida começava ali, cheia de amor, coragem e a promessa de dias melhores, e dessa vez, juntos. Alguns anos se passaram desde aquele dia iluminado na pequena igreja da cidade. A fazenda, antes palco de tantos desafios, agora era um lar repleto de risos e vida. O céu aberto, o cheiro da terra molhada e o canto dos pássaros eram testemunhas silenciosas da felicidade que florescia ali. Lucas crescia rápido, um menino curioso, inteligente e cheio de energia, com os olhos brilhantes herdados de seus pais. Ele corria pelos campos com Henrique, aprendendo a cuidar da terra, enquanto Isabela, mais forte a cada dia, sorria ao vê-los juntos. Maria e Antônio, os pais de Isabela, visitavam com frequência, trazendo comida, histórias e aquele amor simples e verdadeiro que só uma família sabe dar. O passado doloroso parecia cada vez mais distante, substituído por momentos de união e perdão. Henrique e Isabela se tornaram mais que marido e mulher. Eram parceiros de vida, cuidando um do outro e do filho com uma dedicação que tocava quem os conhecia. Eles sabiam que nem sempre seria fácil, mas estavam prontos para enfrentar qualquer tempestade, porque agora tinham algo que nenhum dinheiro poderia comprar, um amor verdadeiro e um lar cheio de esperança.
E mesmo quando lembravam de Eduardo, o homem que ficou para trás, eles sentiam paz. O destino fez justiça, e a vida lhes deu uma nova chance. Sob o céu estrelado da fazenda, Henrique colocou a mão no ombro de Isabela e disse, com um sorriso sereno: "Conseguimos, meu amor. Construímos tudo o que sempre sonhamos." Ela olhou para o horizonte, o coração leve, e respondeu: "Sim, conseguimos. E o melhor ainda está por vir." O futuro era deles, cheio de promessas, de luz e de um amor que jamais se apagaria.